Você tem andado por fé ou pelos sentidos? Assista esse vídeo aí até o final e você vai descobrir. Um bocadinho da palavra na área, o canal que traz verdade da Bíblia com simplicidade para a sua vida. Eu quero continuar nesse vídeo falando sobre fé, né? Estamos aí numa série falando sobre fé. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, queria que você olhasse lá os outros vídeos, né, que eu falo sobre fé. E continuando hoje o assunto sobre fé, eu queria falar sobre fé e emoções, fé e sentidos. Eu queria começar com Hebreus capítulo 11, versículo 1, só que eu queria ler esse texto não em outra versão, uma versão diferente, né? Não a versão que a gente está acostumado a ler, é a versão ampliada. É uma versão que ela amplia o versículo e ela coloca entre parênteses, né, uma explicação melhor sobre o texto. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, na versão ampliada, diz assim: ora, a fé é a certeza, ela coloca entre parênteses, a confirmação, a escritura de propriedade das coisas pelas quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. Aí ela coloca entre parênteses, a fé percebendo como um fato real aquilo que não é revelado aos sentidos. Então, a fé percebe algo, ela traz algo para nós que os nossos sentidos ainda não podem ver. Eu sei que todos nós temos 5 sentidos: a visão, o paladar, o olfato, a audição e o tato. Porém, a fé, ela vai além desses sentidos. Ainda que você não consiga ver com a sua visão, pela fé você consegue ver. Ainda que você não consiga tocar, né, com as suas mãos, mas pela fé você consegue tocar. Ainda que você não consiga escutar com seus ouvidos, mas pela fé você consegue escutar. Ainda que você não consiga sentir o cheiro, né, da bênção que você espera, mas pela fé você consegue sentir. Ainda que você não consiga escutar aquilo que você almeja, a sua bênção, aquilo chegando, mas pela fé você consegue ouvir. Então, nós temos que andar não pelos sentidos, mas temos que andar por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o versículo diz assim: porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Então você e eu temos que andar por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu queria dar, né, 2 exemplos sobre fé e emoções, sobre fé e sentidos. Eu queria falar de um discípulo de Jesus que ele andou pelos sentidos. Quem não sabe o nome dele? Se você quem nunca escutou, né, alguém falando assim, vai para lá, São Tomé, você só acredita vendo, vai para lá, Tomé, você só acredita vendo. Então Tomé foi uma pessoa assim, ela andou pelos sentidos. Ele só acreditou quando viu Jesus e tocou nas feridas deles. Mas eu queria ler o texto em João capítulo 20, versículo 24 ao 29, diz assim: a Bíblia diz no contexto que Jesus aparece para os discípulos, mas no dia que Jesus aparece, Tomé não estava lá. Então, os discípulos falam para Tomé: olha, Tomé, nós vimos o Mestre, nós vimos Jesus. Ele fala: não, eu só acredito se eu tocar, se eu ver as marcas dele, colocar o dedo na sua mão e colocar a mão do lado, né, ver as feridas de Jesus. Então, depois de 8 dias, Jesus aparece de novo para eles. Aí diz assim no versículo 24: contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles na primeira aparição. E ele com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e dizendo: coloca o teu dedo aqui. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor
e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditastes, bem-aventurado os que não viram e creram. Então Jesus repreende Tomé por quê? Olha, mas Tomé, você só acreditou quando você viu, você só acreditou quando você tocou. Então Tomé era um daqueles discípulos que só querem, ou melhor, que só aceitam, só veem o resultado quando toca, quando vê, né? Quando a bênção está na frente dele. Ele disse: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver ele, colocar a mão, o dedo na sua mão, colocar a mão do seu lado, aí eu vou acreditar. Então Jesus repreende ele e fala: não seja incrédulo, seja crente. Aí ele diz no versículo 29, no finalzinho: bem-aventurados que não viram e creram. Esse versículo, esse texto não está falando de nós. Esse texto especificamente está falando dos discípulos, porque ele fala: bem-aventurados que não viram e creram. Se ele estivesse falando da gente, o verbo não estaria, né, nesse sentido. Ele tinha falado o seguinte: bem-aventurados que não me viram, mas vão crer. No momento ele está falando não de nós, está falando dos discípulos que acreditaram em Maria Madalena antes mesmo de ver Jesus. Porque se você for voltar no começo do capítulo 20 de João, você vai ver que a primeira que vê Jesus é Maria Madalena. Então ela vai e conta para os discípulos que viu ele. E eles acreditam nela. Então ele fala: bem-aventurados que não viram e creram. Eu sei que nós também somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus fisicamente, mas nós cremos nele. Então, querendo ou não, esse texto também se aplica para nós, mas especificamente ele está falando dos discípulos lá. Mas eu queria falar sobre Tomé. Tomé só acreditou em Jesus quando tocou nele, quando viu ele. Então muita gente tem sido assim hoje, não tem andado por fé, não tem andado por vista, e você pode sofrer, né, a consequência de ser repreendido por Jesus, assim como Tomé. Jesus falou: olha, porque você viu, você creu, não seja incrédulo, seja crente. Então, eu quero dizer para você hoje, através desse texto, não espere aquele que você almeja chegar para você fazer festa. Porque a fé, ela faz festa antes que a bênção chegue. A fé, olha, pela fé a gente pode dançar sem ter música. Pela fé a gente pode cantar sem ter som, sem ter música. Então a fé vê antes de acontecer, faz festa antes de acontecer. Amém? Então não espere realizar aquilo que você almeja para você fazer festa. Você vai agradar a Deus quando você andar por fé. É fazer festa antes do tempo, é andar por fé, é fazer Deus se alegrar com você. Amém? Tomé foi repreendido porque só acreditou quando viu. Mas existe um homem também na Bíblia que fez festa, acreditou em Deus antes de ver o resultado. Em Romanos capítulo 4, que é o contraste de Tomé, é Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, em Gênesis, que dele nasceria um filho e ele seria pai de uma grande nação, né? Mas o tempo passou, cerca de 25 anos depois, a Bíblia diz que Sara já estava idosa, Abraão já estava idoso. Aqui no versículo 19 diz assim: sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo assim, considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então, Abraão, mesmo considerando, né, a sua velhice, ele já contava cerca de 100 anos. O ventre de Sara, ele sabia que o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo ele considerando tudo isso, e é algo que eu quero dizer para você, a fé, ela não inventa uma mentira. A fé não, se eu tiver com um problema, eu não vou dizer: olha, eu não estou com um problema. Não, eu tenho que dizer: eu estou com um problema. Abraão viu: não, eu tenho um problema, eu estou velho. O ventre de Sara não está do mesmo jeito do passado. Mas ainda assim, ele creu em Deus. Então, o problema que você tiver, a dificuldade que você tiver, você não pode mentir: não,
eu não tenho esse problema. A fé não, isso não é fé, isso é mentira. Você pode dizer, não, eu estou com um problema, mas eu creio, assim como Abraão, eu creio que Deus é poderoso para transformar, para mudar esse quadro. Amém? E como é que ele se fortaleceu? A Bíblia diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, ele se fortaleceu. Eu acho interessante o versículo 21, porque diz assim, que Abraão, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então, Deus, quando fala, se você achou uma promessa na Bíblia que você almeja, irmão, se Deus prometeu, pode ficar tranquilo, fique absolutamente, creia absolutamente, assim como Abraão, fique convicto de que Deus é poderoso para realizar aquilo que você espera. Amém? Não espere ver o resultado, faça a festa antes que ele chegue. Amém? Então que você possa andar por fé, não por vista. Não vá por aquilo que você está vendo, tocando, escutando, sentindo. Não, vá por fé, ande por fé. Amém? Aí você vai agradar a Deus. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Eu queria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não se inscreveu. Que eu sei que muita gente precisa escutar essas coisas, porque no tempo que nós vivemos hoje, é um tempo de viver por fé. É um tempo de andar por fé. É um tempo de que a nossa fé tem que sobressair diante dos nossos problemas. Amém? Eu sei que muita coisa tem acontecido, né, ao nosso redor, ao redor desse Brasil tão grande, né, dificuldades têm aparecido, mas esse é o tempo da gente andar por fé. É por isso que eu comecei com essa série. Eu vou trazer outras séries depois dessa série, trazer outras séries falando de outros assuntos, mas eu quis começar com fé e Deus me deu a direção de começar com fé, porque eu sei que esse é o tempo da gente viver por fé, andar por fé, caminhar por fé. Amém? Eu sei que Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente queira nele de acordo com a sua palavra. Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo para que pessoas possam conhecer essa palavra, se chegar diante de Deus. Amém? Deixa seu like aí. Amém? Que Deus te abençoe, você e sua família. Oi, som, teste. 1, 2. Aleluia, som, teste, glória a Deus.